Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e hoje estarei mostrando um jogo japonês com matemática cristã. Então bora ver algumas frases. A primeira ela diz assim: Honto no takaramono te nandaro. Bem, vamos por partes. Takaramono quer dizer tesouro, beleza? Esse tsu pequeno e o T, ele é usado para apresentar algum tema. Então deixa eu ver aqui um exemplo. Ela é como se fosse a partícula wa, mas só que de uma maneira informal, tudo bem? E aqui esse hontou quer dizer verdade. Ele é formado por esses dois kanjis. Mas em algumas vezes ele é visto como um adjetivo. E como é que eu provo isso para vocês? Por exemplo, se eu usando aqui esse aplicativo, Urikai-chan, aparece bem aqui na descrição adjetivo no. Vocês percebem? Logo embaixo dos dois kanjis. Então ele funciona, por exemplo, se eu escrevo amor, que é ai. Opa, deixa eu mudar aqui o kanji. Se eu falo honto no ai, é amor verdadeiro. Então no caso, honto no takaramono, que é a frase que a gente está vendo, significa tesouro e verdadeiro tesouro. Então toda vez que você quiser falar que alguma coisa é verdadeira, você coloca honto e o no. Tem também honmono, que significa genuíno, verdadeiro. Por exemplo, tem uma frase da Bíblia que diz honmono no budou no ki dearu. Então, no japonês, quando você quer falar o nome de alguma árvore frutífera, você coloca o nome da fruta, depois a partícula no, e depois ki, que é o kanji que significa árvore. Então, no caso aqui, budou no ki é videira, certo? Esse honmono quer dizer genuíno, mas para usar ele como adjetivo, eu boto no. Que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui no honto. Então, budou no ki é videira, esse honmono é genuíno, mas só que para ele funcionar como adjetivo, ele bota aqui o no. Então, fica aqui honmono no budou no ki, videira genuína, videira verdadeira. E esse dearu, ele só fala que essa frase é uma afirmação. Poderia ser aqui desu, poderia ser aqui de arimasu, poderia ser aqui. Opa, cadê que essa barra que parou de prestar? Só ajeitar aqui. Ah, tá aqui. Poderia ser demasu. Poderia ser, deixa eu ver aqui um que faltou, de gozaimasu. Então no japonês existem várias palavras com significado semelhante. Então não se preocupe com isso, mas foque em entender a frase, assim como eu estou explicando aqui. Não foque na gramática, tente absorver o máximo possível. Então seu foco tem que ser em ler e escutar e não em escrever e falar, tudo bem? E aqui eu vou colocar alguns outros exemplos do que eu falei. Aqui nessa página eu escrevi Eien no Ai. Eien, que essa palavra aqui significa eterno, perpétuo, imortal. Então aqui no caso, ele funciona também como aquele adjetivo no. Você percebe embaixo desses dois kanjis que está aqui adjetivo no.
Apesar disso não ser falado muito nos livros, a gente percebe isso muito na prática, quando você lê, quando você entende mais o idioma. Então, ai é amor. Então, en no ai é amor eterno. E esse T, isso pequeno com T, ele está apresentando um tema. Arimar significa existir, haver, e esse K aqui indica uma pergunta. Então aqui, en no ai te arimasu ka? Então, existe amor eterno? Então perceba como não é tão complicada a estrutura. Então T, ele mostra um tema, e esse en, que significa eterno, ele funcionou como adjetivo por causa desse no aqui. Mas existem outras aplicações da partícula no, mas a gente vai ver mais na frente. Vamos ver outros exemplos de árvores frutíferas. Então, banana no ki. Banana é banana mesmo. Então, banana no ki, bananeira. Outro exemplo. Orange no ki. Então, orange é laranja. Então, orange no ki, laranjeira. Bora voltar agora para a frase do jogo. Vamos voltar aqui. Encheu agora de palavra, né? Bora pegar por parte. Então essa primeira que apareceu aí, é só escrever de novo aqui que eu mudei a fonte. Vou pegar aqui a primeira frase. Então, voltando aqui. Honto no takaramonote. Então, tesouro verdadeiro. Esse nandarô você guarda como uma expressão. Esse nan quer dizer o que, certo? Esse darô, bem aqui, tem o sentido de será. Então, deixa eu botar aqui uma frase bem comum no japonês. Opa. Nandarou kore? O que será isso? Então, esse kore é isso e esse nandarou é o que será. Então, honto no takaramonote, o tesouro verdadeiro. Nandarou, o que será? Então ele faz aqui essa pergunta, ele começa a colocar vários itens. O primeiro dele, o kané, significa dinheiro. O outro, hoseki. Opa, deixa eu mudar aqui. Hoseki quer dizer pedras preciosas, tá? Aí, chi é status. Meio é opa, aqui deu uma travada. Honra, prestígio. Próximo. Yujo. Yujo significa amizade, camaradagem. Bem tranquilo. E o último da nossa lista, Aijo. Aijo é afeição amorosa, tá? Então bora recapitular nossa frase. Honto no takaramonote. Então, tesouro verdadeiro. Então foi apresentado aqui o tema. O tema é o que vem antes desse tsu pequeno,
com T. Então, honto no takaramonote. Então, tesouro verdadeiro. Nandaro, o que será? Ele faz uma pergunta. Okane, dinheiro. Hoseki, pedras preciosas. Chi, status. Meio, honra. Yujo, amizade. E a Ijo, feição amorosa. Vamos à próxima frase. É um pouco maior e começa assim. Então, bora começar com essa parte aqui mais fácil. Ore significa eu. Mada, ainda. Kodomo, criança. Então, ore wa mada kodomo da. Então, eu ainda sou uma criança. Bem fácil essa frase. Voltando aqui aquilo lá que eu falei, ao invés desse da, poderia estar aqui desu. Dearu. Demasu. E fora isso, se ele quisesse continuar a frase, ele poderia colocar deare, vírgula, e esse deare é uma contração do dearimasu. Ele é usado para colocar uma vírgula e continuar a frase. É a mesma coisa se tivesse um D aqui e uma vírgula e ele continuasse uma outra frase. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina uma situação que uma mãe pede para uma filha arrumar a mesa. E ela fala assim: Asoko ga erinde. Asoko ga watashi, né? Então a mãe falou assim para a filha: Asoko ga erinde. Asoko significa lá. Eri é o nome da menina. Esse D não é a partícula D que indica local e outras funções. É simplesmente, em vez dele falar assim, ó, Asoko ga erin desu. Se fosse um desu, teria que estar um ponto. Então, o desu, ele indica uma afirmação. Nem sempre vai ter uma tradução literal para essa palavra. Então, Asoko ga erin desu. Lá é a ele. A ele. Lá é a ele. Asoko ga. Lá é eu. É eu, né? Essa frase eu peguei de um vídeo que eu vi em japonês, tinha um script tudinho, e é um bom exemplo para exemplificar essa contração aqui do desu. Então, em vez de ela falar desu e botar um ponto, ela falou o D. Asoko ga erin de e continua a frase. Se fosse um desu, aqui teria que ter um ponto. Tudo bem? E qualquer palavra que apareça sozinha, você já considera uma afirmação. Como assim? Imagina essa pergunta aqui. Kore wa nani? Nani quer dizer o que também. Então você deve perguntar, Rodrigo, mas e aquele, por que aquele tinha um N no final e esse aqui tem um Ni? Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Bem, a melhor forma é você ler muitas frases. Por exemplo, toda vez que eu lia isso aqui, sempre vinha dessa forma. Então não tem assim muito mistério, eu só leio as frases e absorvo os padrões. Então quanto mais você ler e absorver os padrões, melhor.
Então, essa frase, o que é isso? Imagina que a pessoa responde, kuruma. Kuruma quer dizer carro. Kuruma quer dizer carro. Então, só esse kanji aqui, sem nada, essa aqui é uma pergunta feita de uma maneira informal e uma resposta informal. Então, se a gente fosse traduzir, seria assim, o que é isso? Aí teria um carro. É um carro. Poderia ser também outras traduções dependendo do contexto, mas qualquer palavra, ó, que ele só respondeu uma palavra, a gente já considera uma afirmação. E nem sempre vai ter momento que vai ser vai ter momento que não vai ser, dependendo muito do contexto. E para isso você deve focar em entender a frase e não querer buscar gramática, porque muita gente se prende na gramática, estuda, mas quando vê não consegue ler um texto desse, como esse desse jogo aqui, que é só frase bem simples, frase bem cotidiana. Mas isso acontece porque o foco dessa pessoa está errado. A gente, quando aprende o nosso idioma nativo, a gente primeiro entende. E depois que a gente entende, a gente começa a estudar. Você começa a aprender padrões de frases, eu quero água, depois você produz eu quero suco, depois você fala, olha, eu quero brincar, depois você aprende um outro padrão, eu quero comer. Então você vai mudando, aprendendo padrões e mudando pequenas palavras. E essa também é a melhor forma de você aprender japonês, você entendendo frases e escutando também, porque se você não escutar, você não vai saber qual a pronúncia correta e não estará acostumado com o japonês de verdade. Vamos à próxima frase. Yo aikawarazu shinki kusai kao shiteu na. Então, aikawarazu, deixa eu botar aqui. É uma expressão que quer dizer como sempre. Shinki kusai quer dizer irritado, depressivo. Então, esse shite, tem esse kau aqui. Kau quer dizer rosto. Então, shinki kusai kau quer dizer cara irritado. Esse shite tem lá em cima é o verbo suru, quer dizer fazer. Ele está na forma T. Que é o shite. Trate esse shite aqui como fazendo. Esse aqui, ele está indicando uma explicação. Não tem uma tradução muito boa para o português, mas ainda só que uma explicação. Então, como sempre, fazendo shinki kusai kau, fazendo cara irritada. Então, como sempre, com cara irritada, fazendo cara irritada. Então, recapitulando a frase. Yo aikawarazu shinki kusai kau shiteu na. Esse na aqui, ele é uma ênfase. Uma ênfase. Como assim? Imagina aqui essa frase. E wink dana. O da, como eu já falei, ele indica uma afirmação. Wink.
quer dizer ambiente, atmosfera. Então, esse I quer dizer bom. Bom, legal, dependendo do contexto. Então, I ruim é ambiente bom, atmosfera agradável. Então, essa cena aqui ocorreu quando um cara ele foi para esses hotéis ao ar livre. Ele chegou e falou: "E ruim que dá na..." Esse dá aqui indica só como afirmação. E esse na aqui é justamente essa ênfase, é como se fosse um grande destaque para a palavra. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma frase assim: Sugoi na. Então, sugoi quer dizer incrível. E esse na aqui é justamente essa, é uma ênfase. Sugoi na. E foi o que ocorreu também aqui nessa frase. Vamos avançar. Só outra frase. Koitsu wa Hiroshi. Aqui é nome de pessoa, então é um pouco complicado de escrever esse nome. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Pronto. Então percebam que essa aqui é uma frase informal. Esse koitsu é uma expressão que quer dizer esse cara, essa pessoa. Então, no caso, o a ele indica o assunto. Então, o assunto dessa frase é esse cara. E aqui, depois do a, vem o nome dele, que é o Hiroshi. Então, esse cara é o Hiroshi. Então, você percebe que aqui não tem nenhum desse, não tem nenhum da, etc. Não tem nenhuma desses vocábulos. Mas por que não tem? É porque é uma frase informal. E como eu já disse, quando tem só uma palavra solta, no caso aqui Hiroshi, é uma afirmação. Poderia estar Koitsu wa Hiroshida. Esse cara é o Hiroshi. Podia estar um desu, podia estar um dearu, um dearimasu. Poderia ter várias outras palavras aqui que indicam que a frase é uma afirmação, mas como é uma conversa informal entre amigos, ele só falou o nome. Então, Koitsu wa, esse cara, Hiroshi, é o Hiroshi. Continuando a frase. Ore no akuyu da. Akuyu quer dizer má companhia. Então deixa eu apagar essa frase aqui. Então fica Ore no akuyu da. Como a gente viu já, ore quer dizer eu. Ore quer dizer eu. Como é que funciona essa partícula no japonês? Imagina que eu vou misturar um pouco de japonês e português para ficar mais fácil de entender. Então, imagina só, eu, partícula no, e casa. É como se a gente falasse assim, casa de eu. Por mais que isso não exista no português, a gente interpretaria assim: minha casa. Outro exemplo: eu
partícula no e carro, a gente interpretaria meu carro. Agora imagina só se eu quero falar, tem uma frase assim. Vou usar o mesmo exemplo, só trocar aqui o sujeito. Então ela, partícula no e o carro. Então fica carro dela. Então, indo para esse exemplo, ele fala assim: Ore no Akuyuda. Então, é a minha uma companhia. Então, Koitsu wa Hiroshi. Esse cara é o Hiroshi. Ore no Akuyuda. É a minha má companhia. Então, só revendo essa partícula no, que vem depois pertence ao que vem antes. Voltando aqueles exemplos. Ore no kuruma, meu carro. Ore no ie, minha casa. Kare no kuruma, carro dele. Esse kare, ele significa ele. Então, o que vem depois de no pertence ao que vem antes. Então, de quem é o carro? É dele, é do kare, que no caso aqui é ele. E que é casa. De quem é a casa? Vem antes do no, que é o ore no caso, que é eu. Então, minha casa, meu carro, carro dele. E você vai ver muitos outros padrões com esse tipo de frase, como esse aqui que foi mostrado. Então dei uma adiantada aqui nas frases. A gente vai ver essa outra agora. Deixa eu anotar aqui. Tá bom. Muri Darona. Então bora perceber contexto. Esse H aqui significa mais. Konen é esse ano. Koso é como se fosse uma ênfase e o A é o assunto. Então ele fala assim, mas esse ano. Aí ele fala assim, tá bom. Tá bom quer dizer talvez. Muri quer dizer impossível. Então na conversa ele fala assim, mas esse ano aí talvez seja impossível, talvez será impossível, talvez será impossível. Então talvez, que é o tabu, esse darou, a gente já viu que é será, e o muri, impossível. Próxima frase. Então a gente vai pegar essa última frase, começando pelo Aitsu. Então, Aitsu
quer dizer ele, ela, esse cara, esse Ontoni pode tratar como verdadeiramente. Kanojo significa ela, mas pode ser também namorada. Então, Aitsu honto ni kanojo iru no ka? Esse iru significa existir, ter. Então, esse cara realmente tem namorada? Esse no, ele pede uma explicação. E o K, no final, ele indica uma pergunta. Então, mais uma vez falando, esse nó aqui ele não tem uma tradução muito adequada para o português. Então, aqui, Aitsu honto ni kanojo iru no ka? Então, kanojo iru, ter namorada. Esse no ka indicou aqui uma pergunta, então, tem namorada? Realmente, verdadeiramente, Aitsu, que é esse cara. Então, esse cara realmente tem namorada? Meio agora parece uma Bíblia. E Bíblia em japonês é Seisho. Seisho é Bíblia. Deixa eu ver aqui, para vocês saberem como é que escreve. Então ele pergunta: Nanda Kore. Então toda vez que esse kanji aqui ele vem antes de da ou des, você lê ele como não. Então, Nanda, o que é? Kore é isso. Nanda Kore, o que é isso? E aqui ele faz a seguinte pergunta: Shinyaku Seisho ka? Deixa eu escrever aqui. Shinyaku Seisho. Shinyaku é Novo Testamento. É Novo Testamento. Deixa eu só apagar aqui. Então a frase está: Shinyaku Seisho ka? É o Novo Testamento da Bíblia. Então Seisho é Bíblia. Shinyaku é Novo Testamento. Então não se prenda à tradução. Poderia traduzir: que é isso? É o Novo Testamento bíblico. Ou então, é o Novo Testamento da Bíblia. Então veja como eu traduzia: Shinyaku, Novo Testamento, e Seisho é Bíblia. Esse K indica uma pergunta. E como ele está pensando isso, ele pensa só com K, porque ele não vai pedir explicação para ele mesmo. Então, Shinyaku Seisho ka?
é o Novo Testamento bíblico, ou então é o Novo Testamento da Bíblia, esse aqui não tem aqui um no. Não tem aqui, não é Bíblia do Novo Testamento. Então você guarda isso aqui como uma expressão. Você não precisa procurar isso no Google para saber a gramática, o porquê disso daquilo. Simplesmente guarde a expressão Shinyaku Seisho, Novo Testamento Bíblico. Nande konna mono ga. Nande é porque esse konna ele tem muito sentido de assim. No pode ser coisa, fato, circunstância, pessoa, depende do contexto. Então a história é que ele tinha uma encomenda que ele recebeu. Aí ele perguntou, o que é isso? No Testamento da Bíblia, Nande kono mono ga, por que essa coisa? Por que uma coisa assim? Por que a coisa, mono ga, assim? Por que algo assim? Ele continua. Tegami Aiteru. Então, Tegami é carta. Hairu geralmente tem o sentido de entrar, mas outro significado também é ser incluído. E, por exemplo, quando uma pessoa fala que ela tem um compromisso na agenda, ela fala hairu. Então, nesse caso aqui, Tegami mo haiteru na. Aqui é na forma T. A forma T, haite, indica o presente momento, a forma T. Então é como se fosse assim. Tabete em março. É a mesma coisa aqui. Tabete iru. E mais informal ainda é quando eles falam muito rápido, eles engolem o i, fica tabete iru. E isso eu poderia estar traduzindo como estar comendo. Vem do verbo tabemasu ou taberu. Então, hairu é entrar, vai ter sentido de ter algo dentro. E haiteru é tem algo dentro. Então, tegami mo haiteru. Então, esse mo é também. Então, tegami mo
Carta também, Haiteruna, tem também uma carta. E aqui ele fala aqui o nome da pessoa. Para avançar. Aí dá a data. Então estou pegando agora dessa penúltima linha. Vou escrever aqui. Então, de significa avô. Então, esse kanji aqui se lê sama. Sama. É tipo, é um pronome de tratamento que indica respeito, como se fosse senhor, digamos assim. Então aqui ele cita o avô dele de uma forma respeitosa. Geralmente é o Ji-san, né, ele colocou Ji-sama. Esse verbo aqui, Shinda, é o passado de Shinu, que quer dizer morrer. Então quando, por exemplo, volta lá aquele exemplo lá de comer. Taberu, comer. Tem o tabete, que é, por exemplo, tabeteiru, é estar comendo. E tabeta é comeu. A forma tá, ela indica o passado. Aí no caso aqui, a forma tá, às vezes ela acaba com dá mesmo. Tem o tsu pequeno e o tá. Tem um dá e tem o shita também. Então, a forma tá, ela tem essas variações, tá? E na forma T só vai mudar aqui o final da sílaba, vai ser T, CD e vai ser T aqui. Bem, isso aí é com o tempo que vocês pegam, mas foquem em entender frase. Então voltando aqui. De sanga, shinda ri. Ri significa dia. Dia. Mai-ri é dia anterior. Mai-bi, aliás. Deixa eu escrever aqui. Voltando aqui para a frase. Só explicando uma coisa antes. O japonês ele funciona mais ou menos assim. Imagina que eu coloco aqui o verbo ir e depois a palavra pessoa. Vou misturar de novo japonês e português para vocês entenderem. Então, se aparecesse a palavra ir e depois pessoa, eu interpretaria como pessoa que vai. Outro exemplo, um exemplo prático. Chi ni sumu mono. Mono quer dizer pessoa. Chi quer dizer terra. E sumu é morar, habitar,
Interpretando essa frase, Tini Sumu. Tini Sumu é morar na terra. Morar na terra. Mono é pessoa, então eu interpreto pessoa que mora na terra. Pessoa que mora na terra. Mora Por exemplo, essa frase aqui é um pedaço de um versículo que está em Apocalipse. Tini Sumu Mono. Pessoa que habita sobre a terra. Então, pessoa que mora na terra. Então, aqui, Ri, Shin da Ri é o dia, né, que morreu. Mas como aqui está esse Maebi, é o dia anterior ao dia da morte. E quem foi que morreu? O que vem antes de Ga. No caso, o de Sama, que é o avô. Esse Janai, ele indica que a frase é negativa. Negativa. Então, isso aqui tudo vai ser uma frase negativa. Então, não é o dia anterior do dia da morte do avô. E esse K aqui, ele indica uma pergunta. Então, essa vai ser a nossa última frase de hoje. E aqui a gente encerra a nossa aula. Espero que você tenha gostado, conhecer esse jogo. Ele tem bastante frase, ele é só assim de você ir clicando e as frases aparecendo, e tem momentos que você escolhe a resposta, e de acordo com a resposta que você escolhe, os eventos mudam no decorrer do jogo. Eu vou deixar o nome na descrição do vídeo e até mais.